Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 21. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Aleluia. Os que acharam podem dizer amém? Amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles para sempre, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. 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 Tome seu assento, por gentileza. Todos quantos tiveram a experiência de sair da sua nação, da nossa nação, para ir para o exterior, como fizeram alguns brasileiros há alguns anos atrás, fizeram muito isso, saíram do Brasil e foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, a fim de trabalhar por lá, e se programaram para ficar 1 ano, 2 anos no exterior, a fim de que trabalhassem e voltassem em um momento posterior, a fim de estabilizar a sua vida financeira e outros motivos mais. Todos quantos tiveram essa oportunidade de ir ao exterior e fazer isso, acreditam que perceberam uma coisa: um brasileiro, quando encontra-se com outro brasileiro, é muito normal, nesta conversa, um dizer ao outro: que saudade do meu país, que saudade da minha nação. É muito normal ouvir de um brasileiro estas palavras: que saudade da minha nação, que saudade de comer aquela comidinha típica do meu estado, que saudade de rever os meus amigos, que saudade de andar pela rua onde eu cresci, onde eu fiz grandes amizades. Nós, servos em Jesus Cristo, nós também dizemos essas palavras com uma pequena diferença. Nós dizemos assim: que saudade do céu. Nós dizemos que saudade do céu. E é claro que os naturais, que os carnais, eles não conseguem entender quando nós dizemos isso, que saudade do céu. E eles dizem: como é que pode alguém sentir saudade de um lugar para o qual nunca foi? Como é que pode dizer, vocês que têm saudade, de um lugar que vocês não conhecem, que nunca viram, nem por foto, ou algo parecido? O que eles não entendem é que logo que nós aceitamos a Jesus como Salvador, foi colocado dentro de nós uma essência, e esta essência vem de lá, esta essência é do céu. O que eles não entendem é que, assim como nós, quando nascemos em nossa cidade e fomos registrados no cartório da nossa cidade, você que é curitibano foi registrado no cartório da sua cidade, eu que sou parnanguara fui registrado no cartório da minha cidade. Nós, quando nascemos em Cristo, também fomos registrados, portanto, no cartório federal do universo, o céu. E essa nova vida em Cristo Jesus, este novo nascimento que nos proporcionou Cristo, vem de lá. Foi Deus quem nos gerou. Nós fomos gerados em Deus e por Deus. Então, na verdade, o céu não é só um destino nosso. O próprio John Stott disse: o céu é a nossa origem, porque foi Deus quem nos gerou.
esta nossa nova criatura veio de lá. Esta nossa nova criatura, ela tem como essência um ser de lá. O Espírito Santo de Deus foi colocado dentro de nós. Então é por isso que nós sempre dizemos: que saudade do céu. Agora, houve um homem por nome de João que teve este prazer inefável de conhecer o céu pelo lado de dentro. Deus lhe deu esta grandiosíssima visão, e ele descreveu aqui no capítulo 1, novo céu e nova terra. João teve o prazer de ver e também de registrar, de colocar no papel as coisas que ele estava vendo. É claro que aquilo que João viu, certamente, é infinitamente mais bonito, mais belo do que as coisas que João conhecia e das coisas que nós conhecemos. É claro que é infinitamente mais belo. Então, por isso, João usou a palavra semelhante. Se você reparar no livro de Apocalipse, você vai ver por repetidas vezes a palavra semelhante. Como, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 4 e versículo 3. Vejamos o que foi que João disse. João, ele disse assim, e capítulo 4 e versículo 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Este é só um exemplo de quantas vezes João usou a palavra semelhante. É interessante porque João, para descrever o céu, para descrever as coisas inefáveis que os seus olhos não tinham visto, para descrever as coisas bonitas que os seus ouvidos ainda não tinham ouvido, então João, ele teve que ser possuído pelo Espírito de Deus, ele teve que ser inspirado pelo Espírito de Deus, para conseguir colocar no papel, porque as coisas que ele viu lá, ele não as conhecia. Então, por isso João usou a palavra semelhante. Por várias vezes no livro de Apocalipse, nós encontramos esta palavra. João falou de arco-íris, João falou de mar, João falou de rio, João falou de raios, relâmpagos e trovões. Talvez o que João viu era muito mais belo do que o próprio arco-íris. O que João viu era muito mais interessante do que os raios, relâmpagos e trovões. Mas João assemelhou as coisas que ele viu lá às coisas que ele conhecia aqui na terra. Interessante que o Espírito Santo inspirou João, mas não lhe tirou o direito de descrever o céu com o seu linguajar. O Espírito Santo inspirou João, mas não lhe tirou o direito de descrever o céu com o seu vocabulário. O Espírito Santo entrou tão possantemente em João para que ele conseguisse colocar no papel. Porque se ele dependesse da sua sabedoria, se ele dependesse dos seus métodos, certamente nós não teríamos o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Porque o certo é, e já dizia o apóstolo Paulo, que as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, e que nunca chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Então João recebeu a inspiração do Espírito Santo. E para que a gente entenda a palavra inspiração, a gente pode começar a entendê-la através da palavra expiração, que é exatamente o oposto da mesma. A palavra expirar já nos é uma palavra mais familiar. Nós a usamos geralmente quando alguém morre. A gente diz, ele expirou, ela expirou, ou seja, ele morreu, ela morreu. Quando a pessoa expira, conforme nós nos referimos a quem morreu, a gente está dizendo, o fôlego de vida lhe foi tirado, o ar lhe foi tirado. Agora, quando eu digo que João foi inspirado, eu estou dizendo que Deus colocou algo do céu dentro de João, chamado Espírito Santo, e este fez com que João colocasse no papel as coisas que ele viu lá em cima, as coisas que ele viu por visão no céu. E eu quero falar esta noite sobre 3 sonhos dos primórdios,
3 sonhos dos primórdios. O primeiro sonho dos primórdios era que, se possível, eles queriam eliminar ou aniquilar a escuridão. Primeiro sonho, aniquilar a escuridão. Por que aniquilar a escuridão? Porque a escuridão sempre foi significado de medo, de pavor para os povos antigos. Hoje, isto não nos quer dizer nada, até que no geral, porque o sistema elétrico facilitou, e como prova disso, nós estamos aqui em plena noite cultuando a Deus sem menor problema. Mas para os povos antigos, para os primórdios, quando a escuridão chegava, cada um voltava para o seu lar, para a sua casa, porque a maioria das atividades eram interrompidas. Não se plantava mais, não se colhia mais, não se regava, não cuidava mais da terra quando a noite chegava. O próprio Jesus, ele disse assim: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, de fato, a noite determinava o fim da maioria das atividades. Era um sonho dos primórdios judeus, dos primórdios em geral, aniquilar a escuridão. É claro que este sonho não foi possível a eles, só que a Nova Jerusalém tem este sonho realizado. E descreveu João no capítulo 21, e João disse assim: e ali não haverá noite, e ali não necessitarão da luz do sol, porque o Senhor a tem iluminado. A glória do Senhor na Nova Jerusalém é o suficiente para iluminar toda a cidade. A noite fala de muitas coisas, a noite fala de medo, a noite fala de traição, porque geralmente as pessoas, quando querem fazer mal ao seu companheiro, à sua companheira, podem esperar chegar à noite. A noite fala de ladrões, daqueles que roubam, daqueles que tiram a paz, daqueles que dormem. Só que quando João disse ali não haverá noite, em outras palavras, João está dizendo, ali não haverá ladrões que roubam, ali a atividade também não será interrompida. E qual é a atividade no céu? A atividade no céu é a adoração. Adoraremos ao Pai constantemente, adoraremos ao Trino Deus pelos séculos dos séculos, adoraremos ao Trino Deus para sempre, de eternidade a eternidade, constantemente, interruptamente adoraremos a Deus. Deixa eu dar um conselho para todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Se porventura tem alguém que não gosta de adorar, se porventura tem alguém aqui no nosso meio que se sente mal quando alguém começa a adorar a Deus do seu lado, meu irmão, vai se acostumando, porque no céu é assim, no céu é só glória, no céu é adoração perpétua, no céu é adoração constante. Infelizmente existe alguns, que quando alguém começa a adorar a Deus do seu lado, ele diz assim, abaixa o volume aí, para que adorar a Deus assim, tão alto, para quê? Para quê? Desde o começo do culto até o final, com essa intensidade na sua adoração, nos seus glória a Deus. Meu irmão, no céu é assim, no céu a atividade não será interrompida, no céu a noite não chega, para sempre é dia, a glória do Senhor ilumina toda a cidade. A Bíblia não diz que o céu não tem lâmpada, não, a Bíblia diz que o céu não necessita de lâmpada, porque a glória do Senhor é o suficiente para iluminar tudo e todos nós estaremos iluminados pela presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro sonho dos primórdios era aniquilar a escuridão, o segundo sonho dos primórdios era interromper a ligação com o mar, porque eles também tinham esse sonho de interromper a ligação com o mar, porque assim como a escuridão chegava e eles sentiam medo, o mar também trazia medo, o mar também trazia pavor. Muitas pessoas tinham tão grande medo do mar, que conta-se até uma história de um certo homem que fez o seguinte, pastor, ele pegou um remo, colocou o remo nas suas costas e saiu, e andou o mais longe do mar que ele pôde, e saiu, e andou quilômetros e quilômetros, e ele só parou quando alguém chegou a ele e disse assim, ô moço, o que você tem nas suas costas? Então ele pensou, já que aqui ninguém conhece remo, é porque aqui não tem mar, então já que aqui não tem mar, é aqui que eu vou morar. Ele tinha tanto medo do mar que ele fez isso. As pessoas tinham muito medo do mar.
E não se aconselhava ninguém a ir para o mar alto, porque até aqueles que iam para o mar alto e tinham que ir, porque o mar era a sua fonte de alimento, alguns até se despediam da sua família, indiretamente, caso eles não voltassem do mar alto, porque o mar sempre trouxe medo às pessoas. Até hoje, tem irmãos também, né, que tem medo de enfrentar o mar, tem medo de atravessar daqui até ali, se gruda no barco e fica ali tenso, fica ali apavorado e não vê a hora de colocar o pé no chão. Nesta época, o medo era muito maior, porque não havia bússola. Nesta época, o medo era muito maior, não haviam os barcos sofisticados que hoje tem, não havia todo o equipamento, todo o sistema que hoje tem, sistema de tecnologia. Nesta época não havia, então as pessoas tinham muito medo do mar, e elas só iam para o mar porque de fato precisavam do mar. Se não precisassem do mar, elas não entrariam nele. Aconselhava-se aqueles que não tinham muita habilidade com o mar e não dependiam do mar, ficar só por ali, pelo raso, até onde tivesse um ponto de referência, ou uma rocha, ou uma ilha, ou coisa parecida, para poder voltar, tendo por referência aquela ilha, ou aquela rocha. Então era um sonho dos primórdios, interromper a ligação com o mar. E este segundo sonho dos primórdios, ele realizar-se-á na Nova Jerusalém. Porque João, ele descreveu assim, olha, e ali o mar não existe. Eu disse que ali o mar não existe. Talvez esta mensagem para nós aqui não tenha a menor importância. Talvez alguns até se sintam meio que chateados. Poxa, no céu não vai ter mar? Mas esta mensagem para esta gente, para o povo desta época, era uma grande mensagem. Talvez você não entenda porque você e eu não tivemos a oportunidade de estar lá. Mas para eles, esta era uma grande mensagem. Claro que figuradamente ou literalmente, os estudiosos tentam explicar se isto é literal ou é figurativo, mas existe aqui uma mensagem. Quando João estava dizendo, no céu o mar não existe, João estava dizendo, sabe o quê? No céu não haverá morte, no céu ninguém vai morrer, no céu não haverá funeral, no céu não haverá caixão, no céu, aleluia, no céu ninguém precisará de culto fúnebre, no céu ninguém vai morrer, no céu não existe mar. Quando João disse assim, no céu o mar não existe, João de certa forma também está dizendo, no céu não haverá a inconstância. O mar fala de inconstância. Tudo aqui muda, pastor, não é? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Hoje quem não está aqui pode vir amanhã. Os governantes mudam, as placas mudam, a moda muda com muita facilidade, mas no céu sempre haverá a constância. Aquele que está sentado no trono, Deus Jeová, não sai nunca. Seu é o poder, seu é o reinado, é o domínio para sempre. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus, porque este não sai do trono, este não sai do trono. Os governos mudam de 4 em 4 anos. Deveria mudar, né, também esse governo, mas ok, estamos nele ainda. Mas no céu não, graças a Deus, que aquele que reina lá, reina com justiça. Aleluia! E o cetro não sai da sua mão, e ele é justo, e a sua balança é justa também. No céu não haverá mar, e João estava dizendo, no céu não haverá morte, no céu não haverá inconstância, no céu não haverá divisão, porque o mar divide as pessoas, o mar faz ilhas. É interessante como existem muitas divisões, por exemplo, numa igreja aqui, como esta aqui, pode haver divisões, nem que seja divisões de gosto, não é? Um gosta da música sertaneja, outro gosta da música, me dá um ritmo aí, por favor. Ok, esse ritmo aí mesmo, pastor. As pessoas gostam de músicas diferentes.
as pessoas se dividem aqui, não é? Um diz, eu gosto do pregador Apolo. Outro diz, eu gosto do pregador Paulo. Outro diz, eu gosto do pregador Pedro. Mas no céu nós seremos de Cristo. No céu nós seremos de Cristo. Lá não existe mar, lá ninguém se dividirá. Aqui a gente se divide em denominações, em congregações. Aqui a gente se divide em níveis sociais. Mas no céu não, o nosso propósito será um. Estaremos em um único lugar para adorar ao mesmo Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. O seu propósito é adorar a Deus, o nosso propósito será só um. Estaremos unidos em Cristo. Quando João disse no céu o mar não existe, basicamente era isso que João estava dizendo. No céu também não haverá mistérios, porque o mar fala de mistérios. O mar é um lugar de muitos mistérios. As pessoas que estudam o mar, que estudam o oceano, dizem que existe até vida no mais profundo mar, que até eles mesmos desconhecem. Então, o mar, o oceano é mistério. Existem coisas que nós enfrentamos aqui que a gente não entende, e que a gente até pede uma resposta a Deus, e diz, Deus, por que eu estou enfrentando isso? Por que aconteceu isso? Senhor, por que o Senhor levou esta pessoa, não é, minha irmã? Por que? Logo esta pessoa tão boa, logo esta pessoa, tantas pessoas más por aí, tantas pessoas que praticam maldade, logo ela, tão cedo, tão jovem, não é? Logo ela, Senhor, mas não era o tempo ainda. Senhor, me explique o porquê. Eu vou na igreja, usa um profeta para falar comigo, aí você vem na igreja querendo ouvir uma resposta de Deus, e Deus não usa ninguém, e você continua sem resposta, e Deus se mantém em silêncio, e aí você diz, mas Deus não vai me responder. Nós estamos envolvidos de mistérios aqui. O mar fala de mistérios, mas no céu, escute isso, no céu, todos os mistérios serão revelados. Todos, todos, todos. Entenderemos o porquê das adversidades. Entenderemos que valeu a pena passarmos por algumas situações adversas. Entenderemos que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória do porvir. Tudo que enfrentamos aqui não se compara com a glória que teremos lá. Aleluia! As adversidades, as tribulações, o silêncio de Deus, as coisas que nós não temos explicação. No céu, nós veremos que valeu a pena. A glória do Senhor nos fará esquecer de todas as coisas passadas. Não nos lembraremos mais das provações, não nos lembraremos mais das traições, não nos lembraremos mais daqueles que nos fizeram mal, não. No céu tudo isso será apagado da nossa memória. A glória do Senhor nos fará pensar somente nele, para Ele. Digam comigo assim, por favor, no céu o mar não existe. Pode usar esse teclado, irmã? Pode. No céu o mar não existe. Mas há uma coisa no céu que é parecida com o mar. Há uma coisa no céu que é parecida com o mar. Se puder me dar um ré maior. Quem? Você? Existe uma coisa no céu que é parecida com o mar. E isso se chama Salmos 46, verso 4. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Agora eu entendo por que o salmista disse isso. Existe um rio no céu. E este rio, de forma profética, também disse Ezequiel. Ezequiel viu esse rio. Ezequiel viu que debaixo do trono de Deus saía um rio. E esse rio passava pelo rio Jordão. E este rio desaguava no Mar Morto. E disse Ezequiel que na medida que este rio passava pelo Mar Morto, as águas tornavam-se saudáveis. Os peixes voltavam a viver. Aleluia! E não foi só Ezequiel que falou do rio, Jesus também falou do rio.
Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana, Jesus disse assim: olha, se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior, e este rio te fará saltar para a vida eterna. No céu existe um rio, no céu existe um rio, no céu existe um rio. Esse rio atravessa a Nova Jerusalém, este rio atravessa a cidade de Deus, e este rio, ele passa, sabe por onde? Ele passa pela praça central da cidade, e ele rega a árvore da vida, e a árvore da vida produz 12 frutos que são a cura das nações. No céu existe um rio, e este rio que está lá, que a fonte é lá, o mais interessante é que este rio passa pelo nosso meio, passa pelo meu interior, e me faz saltar para a vida eterna. Esse rio muda, esse rio transforma, esse rio limpa. Todos quantos recebem esse rio, eles são também transformados, porque esse rio não é outro senão o Espírito do Senhor Jeová. Deixa o rio passar, deixa o rio passar, deixa o rio do Espírito passar no seu interior, deixa o rio do Espírito mudar a sua vida. A fonte deste rio é o trono de Deus, aleluia! Do trono de Deus emana o rio, do trono de Deus sai todas as bênçãos espirituais. Deixa o rio passar no seu interior, limpar o seu coração. Talvez está se criando aí uma raiz de amargura, talvez Satanás está tentando lutar para que o seu coração seja insensível à voz de Deus, ao toque do Espírito Santo. Talvez o diabo está tentando embargar a sua vida, tentando bloquear o seu caminho que dá acesso a Deus, mas o rio nesta noite está passando, e ele quer limpar, ele quer desembargar, ele quer desbloquear, e tudo que há de entulho, tudo que há de embaraço, o Espírito Santo quer tirar. Deixa o rio passar, deixa o rio do Espírito passar na sua vida. Aleluia! E Ezequiel, ele olhou para este rio, ele viu este rio, e o varão estava lá no meio do rio, e este varão fez assim: ô Ezequiel! E Ezequiel ouviu e viu este varão lhe convidando, e Ezequiel foi, mas só que ficou com as águas só pelos seus pés, e o varão disse assim: Ezequiel, vem mais um pouco, e as águas foram pelo joelho. Ezequiel, entra mais, Ezequiel, e as águas foram pela cintura. Entra mais, Ezequiel, e as águas vieram até aqui, até que teve uma hora que Ezequiel não conseguia mais andar. Aí ele nadou. Nade no rio do Espírito, nade no rio do Espírito, não tenha medo. O Espírito de Deus não faz mal a ninguém, é o rio da vida, ele traz vida e vida abundante. Aleluia! Nade no rio do Espírito, se jogue na presença de Deus, se lance aos seus pés, seja submisso à sua vontade. Primeiro sonho dos primórdios, aniquilar a escuridão. Segundo sonho dos primórdios, interromper a ligação com o mar. Terceiro sonho dos primórdios judeus, reconstruir Jerusalém. Eles sempre tiveram um sonho de reconstruir Jerusalém. Jerusalém sempre foi atacada no decorrer da história por tiranos, por homens maldosos, que entraram nesta cidade e destruíram-na. Mataram o rei, vazaram os olhos do rei, mataram os filhos do rei, queimaram as casas, queimaram o templo. Como por exemplo Nabucodonosor por 3 vezes. Como por exemplo um homem por nome de Antíoco Epifânio, ali pelo período interbíblico ou intertestamentário. Então Jerusalém tem pegadas, tem rastros de homens maldosos. E uma delas é o Muro das Lamentações. Até hoje, o Muro das Lamentações é o que restou do templo, onde os judeus, nesta posição, oram, lamentam, pedem a paz de Jerusalém. Eles sempre buscaram a reconstrução da cidade. E este sonho da Nova Jerusalém também será realizado. E aqui no capítulo 21 está escrito: e eu, João, vi a santa cidade.
A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E sabe como que ela estava? Adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. A Jerusalém que João viu não tinha muro das lamentações. A Jerusalém que João viu não tinha pegadas de maldosos. A Jerusalém que João viu não tinha rastros de tiranos. A Jerusalém que João viu era como uma noiva. Era como uma mulher que se prepara para o dia do seu casamento. Aleluia! Esta é a cidade de Deus. Esta é a santa cidade, a nova Jerusalém. Vocês conhecem muito bem esta cena, o dia do casamento, né? Que está acontecendo na família da minha esposa exatamente neste momento. No dia do casamento, a noiva chega e a igreja está lotada, esperando a noiva chegar. E ela é a esperada. Toda a expectativa está sobre ela, ou a maioria da expectativa está sobre ela, né? Não podemos esquecer do noivo. Então ela chegou, a noiva chegou, e quando ela chega, a igreja se levanta, e todos olham para trás, para vê-la entrar. Enquanto ela vai entrando, talvez alguém diga assim: que linda que ela está, que bonita que ela está. Olha o seu vestido, olha a sua grinalda, olha o seu véu, aleluia. Foi assim que João viu. A cidade que Deus preparou para esta igreja é simplesmente linda, linda, linda. Nada é igual, vocês viram, nada é igual, vocês conhecem. Nunca chegou ao seu ouvido, nunca esteve diante dos seus olhos, nunca chegou diante do seu coração. Esta é a cidade que Deus preparou para a igreja, o céu, aleluia. Este é o lugar para onde nós vamos. Você não é desta terra. Curitiba é linda, é muito linda, mas vocês nunca viram nada igual ao céu. E olha que a gente conhece tanta coisa bonita, a gente conhece, não é? Flocos e neve nos países gelados, a gente conhece tanta coisa magnífica. Aqui no Paraná mesmo tem as cataratas do Iguaçu, não é, Márcio? A gente conhece tanta coisa bela, são as montanhas, é o arco-íris, é o pôr do sol, tanta coisa linda, mas no céu nada se compara, aleluia. E este é o lugar para onde nós vamos. Foi assim que João viu a nova Jerusalém linda, descendo com uma noiva ataviada para o seu marido. E é interessante que João, ele diz assim que a nova Jerusalém estava descendo. A impressão que eu tenho é que João está olhando para a cidade e está vendo ela descendo, 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 cada vez mais perto, cada vez mais próxima, aleluia. É assim que eu comparo o arrebatamento da igreja. Jerusalém está descendo. Quanto mais o tempo passa, mais a Jerusalém desce. Quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos passam, mais nós estamos perto do céu, mas nós estamos próximos do arrebatamento. Pode ser que em um desses dias nós estejamos aqui, na Assembleia de Deus de Vila Isabel, e você vai fechar os olhos enquanto nós vamos entoar a Deus louvores, e quando você abrir os olhos, você vai estar diante de Deus, diante do trono de Deus, na nova Jerusalém. E aí você vai dizer: mas como que isso aconteceu? Sabe o que foi? Foi a nova Jerusalém que desceu, foi o céu que desceu, foi a glória de Deus que desceu, foi Jesus que arrebatou a sua igreja. E João, ao ver o céu pelo lado de dentro, por visão, uma coisa que João procurou, como todo bom crente procura, João procurou o templo. Porque todo bom crente procura o templo, né, pastor? Por mais que ele vá a uma cidade a passeio, ele quer saber onde está o templo. Eu lembro-me muito bem quando saíamos visitar uma cidade com meu pai, e meu pai já perguntava para alguém: onde que fica a igreja, a Assembleia de Deus aqui? Porque chegava à noite, ele queria ir para a igreja. A cidade poderia ser bonita que for, mas ele queria ir para a igreja. Bom crente que é o templo. E João, em visão, ele olhava uma coisa linda aqui, outra coisa bela lá, e ele procurou o templo. E ele responde assim: nela não vi templo. Irmãos, nessa cidade não há templo. Só que João responde assim, porque o templo é o Senhor.
João não sabia, mas qualquer lugar da cidade que ele estava era o templo. Qualquer lugar da cidade que ele estava era o templo. Na praça central da cidade era o templo. Do lado do rio da água da vida era o templo. Debaixo da árvore da vida também era o templo. Na sala do trono era o templo. Qualquer lugar era o templo. Porque onde Deus está, o céu também está. Onde Deus está, o céu também está. Aleluia. E João disse: o templo é o Senhor. O templo é o Senhor. Na verdade, eu acho, pensamento meu, que João se sentiu dentro de Deus. O templo é o Senhor. Ele se sentiu guardado em Deus. Ele se sentiu guardado por Deus. E ele disse: o templo aqui é o Senhor. É interessante que isso, o templo é o Senhor, acontecerá amanhã. Hoje o templo somos nós, não é? Você é o templo, eu sou o templo. Hoje, nós adoramos a Deus aqui, no meu templo. O meu corpo é o templo, o seu corpo é templo também. Somos moradas do Espírito Santo hoje. E é claro que, como nós somos o templo, então nós sofremos as perseguições do mundo exterior, que tentam atingir aquilo que está dentro de nós, e é por isso que nós sofremos, é por isso que as pedras são lançadas e atingem a nós nos entristecemos, nós somos feridos, nós somos o templo hoje, e não só as perseguições, e não só a perseguição contra a igreja, contra a nossa fé, mas a própria natureza decaída pelo pecado, não é? Ela sentiu, o nosso corpo sentiu, o nosso templo sentiu, e nós vamos envelhecendo dia após dia, não é? Alguns eram todos retinhos e hoje já estão se curvando, outros tinham o cabelo tão bonito, não é? E hoje está caindo fio por fio, e o pouco está ficando branco, o que restou está ficando branco, e assim, o seu templo vai envelhecendo. O seu templo, não é? Ele vai tombando. Só que o apóstolo Paulo, ele disse assim, o apóstolo Paulo disse que se a nossa casa deste corpo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, porque lá em cima, lá no céu, o templo será o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que lá não haverá maldição, lá não haverá morte, porque as coisas não vão conseguir nos atingir, estas não vão conseguir nos afetar, porque nós estaremos guardados em Deus, estaremos de certa forma dentro de Deus, protegidos em Deus, guardados por Ele. Agora, o que é interessante também nesta cidade, mesmo que alguns digam que o capítulo 21 está falando de Jerusalém terrena, que vai ser a nova Jerusalém, a capital do milênio, mas é claro que esta Jerusalém aqui também retrata o céu, claro que sim, ela retrata o céu, onde nós viveremos eternamente, mesmo que ela, aqui no capítulo 21, esteja sendo falada da Jerusalém terrena, mas ela retrata o céu. E o que é interessante também nesta cidade, é a transparência da mesma. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e versículo 18. A Bíblia diz assim: e o seu muro era de jaspe, semelhante a vidro transparente. Olha a transparência da Nova Jerusalém. Veja o que diz Apocalipse 21 e versículo 21. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente também. Veja o que diz Apocalipse capítulo 22 e versículo 1, e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal. E aí eu estava lendo estas passagens, estes versículos que falam da transparência da Nova Jerusalém, e eu fiquei pensando, por que a cidade é transparente? Que mistério é esse da transparência da cidade? E eu fui ler, eu fui orar, eu fui pesquisar, e fui para os comentários que tem à disposição, para Champlin, para William Barclay, e eu cheguei no comentário de D.L. Moody, e veja o que D.L. Moody falou, acerca da transparência do muro, acerca da transparência da praça central da cidade, acerca da transparência do rio da vida. Existem mais versículos, mas eu só citei 3, para
para eu falar da transparência. D.L. Moody disse, sabe o quê? Que a cidade é toda transparente, para que nada na cidade nos ofusque a visão daquele que está sentado no trono. Aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso. Qualquer lugar da cidade que você estiver, você vai conseguir ver Deus assentado no trono. Qualquer lugar da cidade que você estiver, esteja você debaixo da árvore da vida de novo, ou do lado do rio da água da vida, você vai conseguir ver Deus que está sentado no trono. Nada vai ofuscar a tua visão, nem mesmo a esmeralda, nem mesmo o ouro daquele lugar, nem mesmo a prata daquele lugar, nem mesmo a zafira, nada e ninguém vai te ofuscar a visão daquele que está sentado no trono, porque lá Deus brilha mais que o ouro, Deus brilha mais que o próprio sol. A glória do Senhor é o suficiente para iluminar toda a cidade. Fique em pé comigo, por gentileza. Aleluia. Deixa eu trazer uma mensagem para hoje, para agora. Cresça, cresça. Negocie até que ele volte. Cresça. Não pare de estudar, não pare de trabalhar. Cresça. Cresça financeiramente, cresça para dar uma estabilidade à sua família, aos seus filhos. Mas cresça com qualidade. E que nada daqui te ofusque a visão daquele que senta no trono. Nem mesmo o seu ouro deve ofuscar a sua visão. Nem mesmo a sua prata. Seus currículos. Tudo que você conquista aqui, negocia aqui. Nada. Olhe para Deus, o autor e consumador da sua fé. Conseguiu mais uma propriedade? Olhe para aquele que está sentado no trono e dê a ele honra e glória. Conseguiu realizar os seus sonhos? Não perca o foco. Olhe para aquele que está sentado no trono. A ele é o louvor, a ele é a honra, a ele é a glória. Porque existem pessoas que enquanto não tinham nada eram tão crentes, eram tão fiéis a Deus, honravam tanto ao Senhor, eram dizimistas fiéis, cresceram, prosperaram, adquiriram ouro, prata, pedras preciosas, e deixaram de olhar para Deus. Seus olhos não estão mais na direção daquele que está sentado no trono. Por isso que eu digo, cresça. Que o seu ouro, que a sua prata não tire o seu foco. Olhe para Deus. Porque o arrebatamento está chegando. Só vai subir aqueles que estão com olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Tem alguém que quer uma oração? Se quer, sai do seu lugar nesse momento. Venha na frente.